Eu tinha 67 anos quando decidi que precisava morrer fazendo algo que importasse. Enian Libraó era morbidez, era lucidez. Passei 43 anos trabalhando numa escola pública, vendo o tempo passar em recreios marcados por sinos, em boletins que ninguém copyright Emilia, em reunião S de pais onde explicava pela milhão copyright uma vez que a Mariana precisava estudar mais. Criei 2 filhos praticamente sozinha. Meu marido faleceu quando eu tinha 42. Depois vieram os netos dos netos, as dores nas costas, a pressa Libraó alta, a sensação Libraó de estar sempre correndo para TRANS. Meu último dia de aula foi numa terã à feira cinzenta de Maranhão. Lembro da luz entrando torta pela janela da sala, iluminando apenas meia face dos alunos. Uma menina de 10 anos me deu um desenho, eu com Coran Libraó gigante no peito. Chorei no Tean, de volta para casa. 3 meses depois, recebi uma liga Libraó do meu primo Henrique. Ele morava em San Libraó Paulo, em um apartamento menor que minha cozinha, e raramente nos veamos. Mas Henrique tinha essa coisa de aparecer nos momentos errados ou certos euro, nunca soube bem qual. Ele disse que tinha um projeto para me mostrar. Um terreno. Uma fazenda, na verdade. Era a de um tio distante que ninguém copyright me nunca mencionou, que estava sendo vendida por uns amigos que cuidavam das coisas. Preão o pequeno. Urgência. Aquela estian sobrescrito 3 ria que Vocão ouve Jan sabe que vai dar problema, mas Vocão estian tem a Libraó vazio que decide dar um jeito de acreditar. Peguei um ônibus numa sexta-feira. 7 horas de estrada, meu corpo todo reclamando nos freios, nas curvas. Henrique me apanhou na rodovia Ria de uma cidade que Enian Libraó existia no mapa da minha vida. Chapada do Norte. Interior de Minas. Lugar onde os foros piscam amarelo o tempo todo, onde todo mundo conhece todo mundo e ninguém copyright me fala nada que importa. A fazenda ficava 40 minutos dali, descendo por uma estrada de terra que descia, e no final de cada curva eu esperava encontrar algo que justificasse estar ali. Encontrei abandono. Passamos por um Portian Libraó caando. Henrique estacionou o carro numa clareira onde havia sido um peantio. Tudo coberto de ferrugem e silêncio. Uma casa grande em euro Enian Libraó mensa Libraó, mas grande em euro com as janelas fechadas por teambuas. O telhado tinha buracos de um tamanho que eu podia ver o can copyright ou a travan copyright S deles. Em euro esquerda, um galpan Libraó desabado. Em euro direita, currais onde nada vivo crescia o an copyright M de espinhos. Bonito, Enian copyright, disse Henrique, tirando os an sobrescrito 3 culos escuros. Eu Enian Libraó respondi. Senti o cheiro. Aquele cheiro de mofo e tempo morto. De raças apodrecendo. De esperana párrafo adeixada para trás. Mas tinha algo naquilo. Enian Libraó sei bem o quão. Uma textura de verdade. As pessoas passam a vida inteira correndo atrás de coisas que brilham de longe. Aquilo Enian Libraó brilhava. Aquilo pesava. Quanto? Perguntei. 60.000. Os caras querem despachar rampido. Eu tinha 72.000 guardados. Dinheiro de aposentadoria bem planejada, de Enian Libraó ter ido para Disney, de nunca ter comprado aquele carro novo que sonhei. Henrique sabia disso. Por isso estava ali. A assinatura aconteceu 3 dias depois, num cartian sobrescrito 3 Rio que cheirava documentos antigos e medo. O preão caiu para 55.000. Os caras em euro que eu nunca vi, são sobrescrito 3 assinaturas com nome ilegâvel em euro aparentemente queriam despachar mesmo. Meu tio distante, que tamban copyright M nunca vi, tinha deixado aquilo para descendentes diretos. E eu era. Por uma razão Libraó de lã sobrescrito 3 dica que ninguém copyright me explicou direito, aquilo era meu. Voltei para casa, assinei Papian Copyrights, e por 2 meses tentei viver normalmente em meu apartamento de um quarto, em San Libraó João Libraó del Rei, fingindo que Enian Libraó tinha uma fazenda. Fingindo que aos 67 anos eu ainda tinha um plano que fazia sentido. Trabalhar com netos. Ir ao mercado. Assistir novela. Morar. E não consegui. Uma manhã Libra acordei com uma certeza fiânzica no Estiamago. Eu precisava sair daquela cidade. Daquele apartamento. Daquele silêncio onde as paredes sabiam todos os meus segredos. Henrique me ajudou a trazer as coisas. Emian sobrescrito 3 véu velho, roupas, uns livros que coleciono, uma geladeira que ainda funcionava. Demoramos um fim de semana. A fazenda em plena luz de sambado parecia ainda mais morta. Mas eu limpei. Limpei por dias.
Vassoura, anguá, pano, foram a que Enian Libraó sabia que tinha. Desloquei coisas. Arrancaitai buas das janelas. A luz entrou como um sobrescrito 3, pede que volta para casa. A casa tinha 3 quartos, uma cozinha com fogan Libraó de lenha ainda de pean copyright, uma sala onde provavelmente aconteceram coisas alegres, uma vez. Banheiro sem chuveiro. Aqueduto que Enian Libraó funcionava. Mas tinha estrutura. Tinha ossos. Decidi que ficaria. Que encontraria um trabalho na cidade PRAN sobrescrito 3 Shima. Que reconstruiria. Que aos 67 anos eu ainda tinha permisan Libraó de comianar. Por 6 meses, fiz isso. Acordava cedo, e meu corpo, que reclamava todo dia, reclamava menos quando havia propan sobrescrito 3 cito. Levantei o portian Libraó, consertei trans janelas. Plantei hortaliã na frente. Consegui trabalho numa biblioteca municipal a 20 km dali. Trans dias por semana. Sauan Rio Pequeno. Suficiente. Os vizinhos comiam a aparecer. Truxaram fruta. Perguntaram sobre a dona de San Libraó, Joan Libraó. Ninguém copyright me esperava que algum copyright me voltasse àquele lugar. Ninguém copyright me esperava nada dela. Depois veio a seca. 2 meses sem uma gota. O poão que abastecia a fazenda ficou raso. Eu carregava anguá de um vizinho em garrafas que meu braão queimava de dor carregando. Pensei em desistir. Pensei em vender. Pensei em voltar para aquele apartamento, para aquele silêncio. Mas uma noite, cansada demais para pensar, fui a Tian Copyright o peão tio da frente e decidi cavar. Enian Libraó sei por quão. Enian Libraó tinha motivo. Simplesmente estava ali, com uma enxada velha que achei no galpan Libraó, e meu corpo pediu para cavar. Peguei a ferramenta. O CH Libraó estava duro como osso. Comecei na sombra de uma árvore antiga, uma mangueira que ainda dava fruto. Cravava anzadada, puxava. Cravava, puxava. Meu coraã Libraó Jan acelerado com esforão comian ou a fazer um barulho estranho dentro do peito. Pensei em parar. Meu Emian Copyright Dico Jan tinha dito que a pressa Libraó. Mas a senti. A enxada Enian Libraó foi de encontro à terra firme. Encontrou algo. Algo duro. Algo que Enian Libraó era pedra porque tinha uma qualidade diferente. Uma textura de metal. Tirei a terra de cima com as Emian Libros. Raspei. Raspei-me. Era uma caixa. De ferro. Coberta de um tipo de verniz que tinha resistido aos anos como se algum copyright me tivesse pintado com cuidado, com esperança de que durasse. Tirei ela toda de lã. Pesava bastante. Meu coraã Libraó disparou de um jeito que eu tive que me sentar. Sentei na terra âmida, com os joelhos doendo, com as Emian Libros tremendo demais. Levei 1 hora para abrir a maldita coisa. Enian Libraó tinha chave. A fechadura era antiga. Tive que usar uma ferrugem para lavar lá, trabalhando devagar porque tinha medo. Enian Libraó de encontrar nada. Tinha medo de encontrar algo que Enian Libraó pudesse entender. A tampa abriu com barulho de osso quebrando. Dentro havia documentos. Papa Copyright is amarelados. Fotos. Uma carta, com a letra tremida, datada de 1987. Minha Emian Libraó conseguia deixar de tremer enquanto lia. Querido filho. Se Vocan este ano lendo isso, copyright porque conseguiu esperar tempo suficiente. Porque aprendeu paciência. Meu pai toma nossa casa, e quase toma sua vida. Mas Enian Libraó vai encontrar o que deixei para Vocan. Deixei onde ninguém copyright me mais procuraria. No CH Libraó. Onde as raanzes crescem. Onde as coisas morrem e nascem de novo. Vendi pequenas coisas, ao longo de anos. Economia antiga. Ouro, moedas. Tudo aqui. Use para reconstruir. Use para viver sem medo. Use para perdoar. Seu pai sempre disse que dinheiro era segredo. Que felicidade era luxo. Ele estava errado em ambos. Assinado. Aval Cubo Olávia. Dentro daquela caixa havia 342 gramas de ouro. Modas antigas. Notas de cruzado. APAN sobrescrito 3 lices de seguro de um banco que Jan tinha fechado faz de copyright cadas. Tudo documentado. Tudo com a data.
Tudo escrito em letra mianda da minha Avan sobrescrito 3, uma mulher que nunca conheci, que morreu quando minha Emian Librae tinha 8 anos. Eu tinha comprado uma Eran A. Mas o que encontrei no CH Librao Enian Librao era terra. Era Estian sobrescrito 3 ria de uma mulher que, como eu, tinha decidido que Enian Librao podia morrer sem deixar algo para TRANS. Pausamos aqui. Confirmou que pode seguir para o bloco 2? S. Bloco 2. Levei a caixa para dentro da casa. Minhas Emian Libros tremiam demais para fazer qualquer coisa ao copyright M de sentar na cozinha, à luz de uma vela, relendo aquela carta uma dúzia de vezes. Aval Kubolávia. Avan sobrescrito 3 ou Anvia que eu nunca toquei. Que eu nunca ouvi falar direito. Que minha Emian Librae mencionava apenas de passagem, com aquele tom que significa dor antiga. Liguei para meu primo Henrique no dia seguinte. Vocan sabia? Perguntei. Silêncio do outro lado. O silêncio que significa sim. Meu pai sabia. Seu tio. Ele contou para mim quando estava morrendo. Disse que a Avan sobrescrito 3 tinha enterrado uma mensagem. Que um dia algum copyright M da família ia precisar encontrar lá. Que tinha que ser a pessoa certa, no tempo certo. Por que Vocan Enian Librao me disse? Porque se eu dissesse, Vocan ia cavar procurando ouro. Vocan tinha que cavar procurando significado. Ontend. Tinha que estar Tean Librao vazia de esperança a que a única maneira de sair fosse puxar Raanzes. Desliguei sem responder. Mas ele tinha razão Librao. Passei aquela semana lendo a documenta An Librao toda. Avan sobrescrito 3 ou Anvia tinha sido professora Tamban Copyright M. De costura. Vian Vals, 32. Seu marido Euro, meu Avan Euro, tinha morrido em um acidente de cavalo. Ela tinha 3 filhos. Um deles era meu Avan sobrescrito 3 paterno, que se casou com uma mulher que chamava dinheiro de segredo e felicidade de luxo. Meu Avan sobrescrito 3 tinha absorvido isso como uma relíquia. Mas Avan sobrescrito 3 ou Anvia tinha guardado. Guardado durante anos. Enquanto meu Avan sobrescrito 3 gastava tudo em um Negan sobrescrito 3 se o que fracassou, ela economizava. Uma moeda aqui. Um fio de ouro ali. Vendendo roupa que fazia. Ensinando costura para outras mulheres. Vivendo com menos para que seus filhos tivessem mais. E depois, quando percebeu que ninguém copyright M ia herdar dessa forma em euro, que o dinheiro continuaria sendo segredo, que a felicidade continuaria sendo luxo em euro, ela guardou de um jeito que ninguém copyright M pudesse tomar. No CH Librao. Nas Raanzes. Para quando algum copyright M estivesse desesperado o suficiente para procurar ali. Para mim. Liguei para um banco em Belo Horizonte. Fiz uma consulta. O ouro valia aproximadamente R$ 20.000. As moedas antigas mais. As APAN sobrescrito 3 lices, dependendo de como fossem processadas, talvez 15.000. Total, algo PRAN sobrescrito 3 chimo de R$ 55.000. Quase exatamente o que eu tinha pago pela fazenda. Quase exatamente o valor da compra que me tinha trazido o Etian Copyright aqui. Passei 2 semanas sem falar com ninguém Copyright M. Apenas caminhava pela propriedade, olhando para cada coisa com olhos diferentes. Aquele poão que Enian Librao funcionava, podia ser consertado. Aquele galpan Librao desabado, podia ser reconstruando. A casa precisava de telhado, mas os ossos eram fortes. E eu tinha recursos. Pela primeira vez em minha vida, aos 67 anos, eu tinha escolha. Enian Librao era muito, Enian Librao era riqueza. Mas era liberdade. Era diferença entre reconstruir ou apenas sobreviver. Comecei pequeno. Chamai encanador. Consertamos o poão. Depois veio um carpinteiro. 3 semanas de trabalho no telhado. Depois reboco nas paredes. Depois uma nova cozinha. Nada luxuoso. Tudo funcional. Tudo feito com a Emian Librao que uma mulher que eu nunca conheci tinha deixado para mim. Os vizinhos começaram a comentar. Dona Marta achou a veia do ouro, disse um deles rindo. Se soubesse. Decidi que voltaria à biblioteca, mas agora Tamban Copyright me ensinaria. Aos fins de semana. Costura. Exatamente como a Val Kubolávia. A notícia se espalhou de um jeito que o Enian Librao esperava. Apareceram mulheres. Muffins. Ava Superscript 3S. Meninas de 13 anos cujos pais tinham saído de casa.
Apareceram com tesoura e pano, e eu ensinava a linha a seguir. Ensinava a agulha. Mas principalmente ensinava isso. Que Vocan pode construir algo com as Emian Libros, que Vocan pode deixar marcas, que Vocan pode comiar de novo. Uma delas era Carmela. Tinha 22 anos, trabalhava em uma mercearia, e vinha porque sua Avan sobrescrito 3 tinha insistido. Sentava no banco de madeira, perto da porta, sempre com um pano que Enian Libraó sabia o que fazer com ele. Por que Vocan faz isso? Perguntou um dia. Podia estar aposentada. Podia estar descansando. Por que Alguan Copyright M fez isso por mim? Deixou algo enterrado. E eu tive que ter coragem de procurar. Carmela baixou os olhos. Depois perguntou se eu podia ensinar sua filha Tamban Copyright M. Vocan tem uma filha? Tenho. Ela estian com minha Emian Librae, pai Enian Libraó quer saber dela. Eu tive ela com 20. Achei que era o fim do mundo. Lembrei de mim mesma. Da Uncopyright posse em que meu marido morreu e eu tive que trabalhar em 2 lugares porque ninguém Copyright M ia me ajudar. Da Uncopyright posse em que meus filhos iam para a escola com roupa remendada porque eu remendava. Claro, disse. Carmela trouxe sua filha, Sofia, na semana seguinte. 5 anos. Cabelo cachadu. Os olhos mais atentos que olhos de 5 anos deveriam ser. Ensinar Sofia era como ensinar uma velha numa corpo de criança. Ela observava cada Enian sobrescrito 3, cada ponto, como se estivesse aprendendo segredos. Por que Vocan ensina? Perguntou Sofia, da mesma forma que sua Emian Librae tinha perguntado. Por que as mulheres da minha família ensinaram umas e outras? Que Vocan pode fazer beleza com as Emian Libros? Que Vocan pode deixar marcas que duram? Sofia pegou um pedaão de pano e comiam ou a puxar a linha. Arrow. Comiam ou de novo. Arrow. Comiam ou de novo. Pode levar tempo, disse Carmela, tocando a cabiã da filha. Pode. Mas ela vai conseguir. Porque ela estian tentando. Meses passaram. Meus alunos comiam a vender o que faziam. Gardenapos bordados. Paños de prato. Vestidinos para bonecas. Um deles mandou para um primo em San Libraó Paulo. Virou encaixe para uma empresa de roupas infantis. De repente, aquilo que era hobby virou renda. Mas Enian Libraó era sobre dinheiro. Era sobre saber que Voc deixava marca. Que Vocan podia comiar aos 20 ou aos 67 e ainda assim deixar marca. Um dia recebi uma ligação Libraó de um cartian sobrescrito 3 Rio em Belo Horizonte. Havia um problema com os documentos antigos. As APAN sobrescrito 3 lices que a Avan sobrescrito 3 Oanvia tinha comprado em 1952 tinham deixado rezandos. E não resolvidos. Tecnicamente, havia uma pequena quantia em euro Enian Libraó era muito, mas havia em euro que ainda estava em nome de Avan sobrescrito 3 Oanvia. Perguntaram se eu queria reivindicar. R$ 2.400. Meu Coran Libraó disparou. Enian Libraó era muito. Mas era aquilo que ela tinha deixado por último. Aquilo que ela tinha planejado. A semente final. Quero, disse. Levou 2 meses para Papian Copyrights, mas o dinheiro chegou. Naquele mês, uma menina que vinha a aulas de costura em euro Joana, 13 anos, Emian Librae viciada, pai na cadeia em euro chegou com a notícia. Tinha ganhado uma bolsa em uma escola Tean Copyright Knika na cidade vizinha. Curso de design de roupas. Enian Libraó tinha dinheiro para passagem de ônibus todo dia. Lembrei daquele dinheiro. Daqueles R$ 2.400. Daquilo que a Avan sobrescrito 3 Oanvia tinha deixado por último, que tinha levado 70 anos para chegar a Etian Copyright Min, e que agora podia ir para Joana. Paguei um ano inteiro de passagem de ônibus. Mas passei Tamban Copyright M a pagar para que Carmela pudesse fazer um curso de Gestan Libraó. Para que Sofia pudesse ter aula de inglês. Para que um menino que vinha estudar costura porque era rejeitado na escola tivesse um kit de ferramentas de verdade. Enian Libraó era muito. Mas era a escolha. Era poder olhar para uma vida e dizer, Vocan Enian Libraó tem que terminar assim. Vocan pode cavar mais fundo. Pode encontrar raanzes. Um dia, quase um ano depois de encontrar a caixa, Henrique apareceu de surpresa na fazenda. Ele trouxe uma fotografia. Preto e branco. Avan sobrescrito 3 Oanvia, jovem, segurando meu Avan sobrescrito 3. Os dois sorrindo. Ele tinha encontrado num álbum guardado de sua Emian Librae.
Ela era bonita, disse Henrique. Era. Ela ficaria feliz de saber que Vocan achou. Ela sabia que eu ia achar. Por isso deixou. Henrique assentiu. Depois perguntou: Vocan se arrepende de ter comprado a fazenda? Olhei para ele. Olhei ao redor. Vi a casa com telhado novo. Vi as mulheres que chegavam aos fins de semana com pano e agulha. Vi Sofia desenhando padrão ES de bordado na varanda. Vi tudo que tinha crescido a partir daquele CH Libraó onde eu tinha cavado. Enian Libraó, disse. Eu comprei mais que uma fazenda. Comprei Permisan Libraó de Comian ar de novo. Permisan Libraó de cavar. Permisan Libraó de deixar marca. Henrique sorriu. Aquele sorriso que significa que Vocan finalmente entendeu algo que devia ter entendido faz tempo. Naquela noite, coloquei a caixa de ferro na sala. Aberta. Com a carta de Avan sobrescrito 3 ou Anvia Visâvel. Com as moedas mostrando. Com tudo que tinha sido segredo agora em luz. Quando meus alunos perguntavam o que era, eu explicava. Explicava sobre a Valcubo Olávia. Sobre Garter. Sobre deixar marcas para depois. Sobre como a felicidade nunca foi luxo em euro, era escolha. Era coragem de cavar quando tudo pedia para Vocan parar. Sofia, que tinha 7 anos agora, olhava para a caixa como se estivesse olhando para um tesouro de verdade. Uma princesa deixou isso? Perguntou. Enian Libraó. Uma mulher. Uma mulher comum que decidiu ser incomum. Que decidiu que Ninguan Copyright M ia tomar o poder dela. Que Ninguan Copyright M ia silenciar o valor que ela criava. Sofia deu um sorriso que era sagrado. O sorriso de Alguan Copyright M que tinha acabado de descobrir que podia ser forte. Minha Emian Libraé ligou naquele mans, primeira vez que ela ligava para a fazenda. Tinha ouvido falar sobre as aulas. Sobre as Hista Superscript 3 Rias. Sobre a caixa. Vocan Estian contando para as pessoas, perguntou. Estou. Porco. Vocan acha que Enian Libraó deveria. Minha Emian Libraé, a Emian Libraé dela, ela pediu sigilo. Aquilo era secreto. Era. Mas agora um copyright público. Porque secreto Enian Libraó salva Ninguan Copyright M público sim. Blico transforma. Minha Emian Libraé chorou. Pela primeira vez em anos, eu a ouvi chorar de um jeito que Enian Libraó era ressentimento. Era liberta An Libraó. Ela amava a gente, disse minha Emian Libraé. Ela amava. Tanto que guardou. Tanto que esperou. Tanto que deixou um mapa. Meses depois, recebi uma caixa da minha Emian Libraé. Dentro tinha fotos de Avan sobrescrito 3 ou Anvia. Cartas que ela tinha mandado. Receitas escritas de punho. Um vestido que ela tinha costurado em euro simples, fino, com detalhes que apenas Alguan Copyright M que entendia de linha podia fazer. Pendurei aquele vestido na sala. Ao lado da caixa de ferro. Era um memorial. Enian Libraó de morte. De vida. De uma mulher que tinha decidido que sua voz Enian Libraó ia calar. Que sua marca Enian Libraó ia desaparecer. Que seu amor tinha que chegar a Etian Copyright gera An ES que ela nunca teria conhecido pessoalmente. Meu corpo comian ou a mudar naquele tempo. A pressa An Libraó alta finalmente controlada porque eu tinha paz. Meu cora An Libraó batia mais devagar. Meus joelhos doam menos porque agora tinha Propan sobrescrito 3 cito para levantar. Aos 68 anos, eu tinha reconstruando uma casa. Tinha comian ado negan sobrescrito 3 cio. Tinha ensinado costura para mais de 50 mulheres. Tinha mudado vida. Tudo porque tinha cavado. Tudo porque uma mulher que morreu antes de eu nascer tinha deixado o mapa. Confirmou para o bloco 3. O final? Bloco 3. 2 anos depois de encontrar a caixa, Sofia virou referência de bordado na escola. Aos 9 anos, ela estava ensinando outras crianças. Carmela tinha aberto um pequeno ateliê com outras mulheres. Joana, que tinha ganhado a bolsa, agora estava fazendo Estian Gil em uma marca de moda Sustenhan Véu em Belo Horizonte. Ela vinha aos fins de semana e trazia ideias novas. Coisas que ela aprendia lá, ela trazia para cá. Coisas que ela aprendia aqui, ela levava para lá. Minha Emian Libraé visitou a fazenda pela primeira vez. Ficou 3 dias. Chorou em todos eles.
No primeiro dia, apenas andou pela casa, tocando as paredes como se tocasse a menhã sobrescrito 3 ria de sua Emian Librae. No segundo dia, sentou perto da mangueira an euro, a mesma árvore sob a qual eu tinha cavado an euro, e me contou Istian sobrescrito 3 rias que nunca tinha contado. Istian sobrescrito 3 rias de Avan sobrescrito 3 ou Anvia cozinhando ao amanhecer. De Avan sobrescrito 3 ou Anvia ensinando sua Emian Librae a fazer renda. De Avan sobrescrito 3 ou Anvia sussurrando. Enian Librae deixe ninguém copyright me tomar seu poder. No terceiro dia, minha Emian Librae pediu para ficar sozinha na sala com a caixa de ferro. Ficou lá 1 hora. Quando saiu, tinha o rosto lavado de lágrimas, mas os olhos tinham uma luz que eu nunca tinha visto. Ela disse apenas, ela sabia. Ela sempre soube que Vocan ia achar. Depois que minha Emian Librae se foi, recebi uma carta dela. Escrita a Emian Librae. Na letra tremida de algum copyright M. Castian aprendendo a escrever verdade depois de uma vida inteira fingindo. Querida filha. Quando minha Emian Librae morreu, eu tinha 8 anos. Enian Librae entendia o que era morte. Entendia que ela sumiria, e que depois as pessoas fingiam que aquilo Enian Librae doía. Minha Avan sobrescrito 3 an euro sua, que Vocan nunca conheceu an euro, veio nos visitar e sentou comigo no quintal. Me deu um pé da ão de linha vermelha. Me ensinou a fazer Enian sobrescrito 3. Enquanto eu fazia Enian sobrescrito 3, ela sussurrava, sua Emian Librae Estian aqui. Estian em cada Enian sobrescrito 3 que Vocan faz. Estian em cada coisa que Vocan cria. Achei que eram apenas palavras de conforto. Mas agora, vendo Vocan fazer exatamente isso an euro, guardar, cavar, deixar marcas an euro, entendo que Enian Librae eram palavras. Era verdade. Verdade que atravessa gera an es. Verdade que Enian Librae morre. Sua Avan sobrescrito 3 me ensinou a costurar, mas me ensinou principalmente a guardar foran a. Eu passei isso para Vocan de um jeito errado. Com silêncio. Com medo. Com a ideia de que poder era algo perigoso que Enian Librae devia ser falado. Mas Vocan descobriu sozinha que poder Enian Librae an copyright perigoso. Poder an copyright nesses an rio. Poder an copyright o que deixa marca. Estou velha demais para reconstruir como Vocan Estian reconstruindo. Mas posso reconstruir minha Menhan sobrescrito 3 ria dela. Posso finalmente dizer que minha Emian Librae foi corajosa. Que minha Emian Librae foi sambia. Que minha Emian Librae me amava tanto que guardou tesouro para algum copyright M que ela nunca ia conhecer. Continua o trabalho. Continua cavando. Continua deixando marcas. Porque cada marca que Vocan deixa copyright, uma marca que sua Avan sobrescrito 3 deixou também copyright M por mim, uma marca que eu deixo agora, dizendo isso em voz alta. Com amor e finalmente com verdade. Sua Masterlinae. Corei quando li. Chorei como se estivesse chorando por trans mulheres ao mesmo tempo. Por Avan sobrescrito 3 ou Anvia, que cumpriu sua promessa. Por minha Emian Librae, que finalmente conseguiu perdoar. Por mim, que finalmente consegui cavar fundo suficiente para encontrar raanzes que alimentam Geraan ES. Naquele ano, recebi um convite para apresentar meu trabalho em um Simpan sobrescrito 3 se o sobreduca an Librae social em Minas Gerais. Enian Librae era nada de grande escala. Mas era reconhecimento. Era algum copyright me dizendo, o que Vocan Estian fazendo importa. O que Vocan deixou no CH Librae importa. Presentei sobre a Val Cubo Olavia. Mostrei a caixa de ferro. Conti sobre Garder. Sobre deixar marcas. Sobre como poder Enian Librae an copyright algo que Vocan herdan euro an copyright algo que Vocan desenterrar. Li a carta de Avan sobrescrito 3 ou Anvia em voz alta. Tinha 200 pessoas na sala. 200. Quando terminei, o silêncio foi ter an Librae absoluto que eu conseguia ouvir meu coração Librae batendo. Depois, o choro comiam ou mulheres chorando, homens chorando, gente que tinha vindo de cidades diferentes, de Estian sobrescrito 3 rias diferentes, reconhecendo suas PRAN sobrescrito 3 Prias Avan sobrescrito 3 S naquela mulher que tinha guardado ouro no CH Librae. Uma mulher se aproximou depois. Tinha 75 anos. Me Abraão ou por tanto tempo que esqueci onde terminava ela e comiam ava eu. Minha Emian Librae enterrou cartas, disse ela. 17 cartas. Encontrei 5 delas. Guardo como tesoro. Porque sei que as outras 17 estiam Librae em algum lugar esperando algum copyright me cavar.
Obrigada por me lembrar que vale a pena cavar. Depois vieram outras mulheres. Homens também copyright M. Cada um com sua PRan sobrescrito 3 pria estian sobrescrito 3 ria de guardar. De deixar marcas. De esperar. A notícia sobre meu trabalho se espalhou. Um jornal local fez uma matian copyright ria. Depois um programa de rádio. De repente, pessoas estavam vindo de cidades vizinhas. Queriam participar das aulas. Queriam aprender. Mas principalmente queriam saber como Vocan cava. Como Vocan encontra. Como Vocan sabe que vale a pena. Eu Enian Libraó tinha uma resposta única. Mas tinha uma coisa que aprendia todos os dias. Cava quem estian cansado suficiente de fingir. Cava quem estian disposto a se sujar. Cava quem consegue ouvir, em silêncio absoluto, a voz de algum copyright M que morreu geraam S atran S sussurrando. Vocan pode ser mais. Sofia tinha 10 anos quando comiam ou a desenhar os padrão S de bordado que sua Emian Librae. Sua avan sobrescrito 3 euro ensinam vamos. Mas ela desenhava de um jeito diferente. Moderno. Coisas que Enian Libraó eram apenas tradicional. Era em nova an Libraó em cima de tradia an Libraó. Um dia ela me mostrou um isbuan ó. Era caixa de ferro. Feita de linhas. De pontos. De cor. Vou bordar isso, disse ela. Porco. Por que um copyright importante? Por que um copyright de avan sobrescrito 3 ou anvia? Porque um dia vou ter filha, e vou contar essa estian sobrescrito 3 ria, e vou mostrar esse bordado, e ela vai entender que enian sobrescrito 3 é se somos feitas de foran a. Meu coran libraon euro, que aos 67 anos Jan tinha motivos para estar cansado an euro, pulsou de um jeito que era esperan a pura. Levou Sofia 3 meses para bordar aquela caixa. Ponto por ponto. Cor por cor. Enquanto ela trabalhava, ela cantava uma música que tinha inventado. Enian Libraó era música famosa. Era música que vinha de algum lugar profundo, que era san sobrescrito 3 dela, que era dela e de sua Enian Libraé e de mim e de avan sobrescrito 3 ao anvia e de todas as mulheres que tinham deixado marcas. Quando terminou, pendurei o bordado ao lado do vestido que avan sobrescrito 3 ao anvia tinha costurado. 2 objetos. Uma linha invisível conectando 70 anos. Conectando morte e vida. Conectando silêncio e voz. Meu primo Henrique veio me visitar naquele mês. Trouxe seu filho, que tinha 26 anos, arquiteto, que nunca tinha vindo à fazenda. Quero que Vocan veja, disse Henrique. Seu filho olhou a casa. Olhou o galpão Libraó que a gente tinha reconstruindo. Olhou a sala com a caixa de ferro, o vestido, o bordado. Olhou as mulheres que chegavam todos os sambados com pano e agulha. Olhou Sofia trabalhando numa Emian quina de costura que algum copyright M tinha doado. Olhou tudo. E em Tenhan Libraó ele perguntou, Vocan Jan pensou em expandir? Em criar um espaão maior? Em documentar esse projeto? Eu nunca tinha pensado. Eu tinha pensado em cavar, em encontrar, em deixar marca. Mas Enian Libraó em expandir. Seu filho Anheuro Lucas Anheuro passou todo o fim de semana fazendo esbuãos. De um lugar maior. De um espaão que podia funcionar como escola, como museu, como núcleo de Produan Libraó. De um lugar que podia documentar estian sobrescrito 3 rias, como a de avan sobrescrito 3 ao anvia. Que podia conectar outras avan sobrescrito 3S, outros tesouros enterrados, outras marcas deixadas. Vocan Enian Libraó precisa fazer nada hoje, disse Lucas. Mas pense. Porque o que Vocan descobriu aqui Enian Libraó copyright san sobrescrito 3 seu. Por 1000 de outras mulheres também copyright M. Talvez elas precisem descobrir seus PRan sobrescrito 3 prios tesouros. Fiquei com aquela ideia dentro do peito por semanas. Medo e espera. Aos 69 anos, eu Enian Libraó queria mais responsabilidade. Mas também copyright M Enian Libraó podia ignorar que tinha algo aqui que transcendia meus limites. Que podia tocar mais gente. Que podia inspirar mais cavadas. Liguei para Lucas. Disse que queria comian ar pequeno. Uma documenta an Libraó de estian sobrescrito 3 rias. Um espaão maior apenas quando houvesse recursos. Nada fora parrafoado. Tudo orgian sentimunico. Perfeito, disse ele. Quando Vocan cava fundo o suficiente, Vocan descobre que nunca estava sozinha cavando. Descobri isso quando comecei a coletar estian sobrescrito 3 rias. Mulheres de cidades inteiras tinham coisas enterradas.
Enian Libraó literalmente, claro. Mas tinham Istian sobrescrito 3 rias. Tinham Avan sobrescrito 3S que tinham deixado cartas, roupas, ensinamentos, Banaan livros que Ninguan Copyright M tinha permitido que fossem ditas em voz alta. Uma mulher trouxe uma caixa de correspondências de uma tia que tinha vivido em Paris. Outra trouxe um Dian Rio escrito em Can sobrescrito 3 digo que sua Avan sobrescrito 3 tinha criado. Outra trouxe um Padran Libraó de Tricantean Libraó complexo que parecia linguagem. Cada uma delas era um tesouro. Cada uma delas era prova de que as mulheres tinham sempre guardado, que elas tinham sempre criado. Commissaya Documenter. Digitalizando. Organizando. Criando uma servo. Depois percebi que aquilo tinha um nome. Tinha uma metodologia. Tinha importância muncia Istian sobrescrito 3 rica. Liguei para uma universidade. Falei sobre o projeto. 3 meses depois, uma pesquisadora estava na minha porta. Ela se chamava Doutora Beatriz. Tinha cabelo grisalho, olhos que tinham lido milhares de peanginas e uma capacidade de ouvir que era rara. Ficou uma semana. Falou com cada mulher que tinha trazido sua Istian sobrescrito 3 ria. Folheou cada documento. Tocou cada objeto como se estivesse tocando alma. Isso é um copyright importante demais para ficar apenas aqui, disse ela quando estava partindo. Isso precisa virar pesquisa. Precisa virar livro. Precisa virar conhecimento. Enian Libraó, sei se achei que estava certa. Mas lembrei do que a Avan sobrescrito 3 ou Anvia tinha feito. Ela Enian Libraó tinha guardado apenas para si. Ela tinha guardado para o Guan Copyright M cavar. Guardado para a marca transcender morte. Concordiae. Levou 1 ano. Entrevistas, fotografia de documentos, transcrição ES. Mas no final, havia um livro. Enterrada e encontrada, Istian sobrescrito 3 rias de mulheres que deixaram marcas. Meu nome na capa. Ava superscript 3 Olavia no dedicated superscript 3 ria. Todas aquelas mulheres nas peanginas. Na semana do lançamento, a biblioteca da cidade se encheu. Gente de todas as idades. Meu filho, que eu tinha criado praticamente sozinha, estava na primeira fila. Minha Emian Libraé estava ali, de Emian Libraó dada com meu filho, ambos com lágrimas nos olhos. Quando subi no palco, antes de ler qualquer coisa, coloquei a caixa de ferro à vista. Aberta. Mostrando as modas. Mostrando a carta. Essa caixa, comecei, foi enterrada em 1987. Foi encontrada em 2023. Levou 36 anos. Mas um copyright importante que vocês entendam. Ela Enian Libraó estava apenas esperando ser encontrada. Ela estava esperando algum copyright M estar vazio o suficiente para cavar. Ela estava esperando algum copyright M estar cansado o suficiente de fingir que tudo estava bem. Ela estava esperando algum copyright M estar determinado o suficiente a dizer: Enian Libraó, minha Istian sobrescrito 3 ria Enian Libraó termina aqui. Enian Libraó, meu poder Enian Libraó foi tomado. Enian Libraó, Ninguan Copyright M vai silenciar minha marca. Olhei para Sofia, que estava na primeira fila ao lado de Carmela. Sofia tinha 11 anos. Jan tinha seus PRAN sobrescrito 3 para os alunos de bordado. Essa menina, apontei para Sofia, copyright a marca de minha Avan sobrescrito 3. Mesmo que nunca tivessem se conhecido, mesmo que minha Avan sobrescrito 3 tenha morrido antes dessa criança nascer, Sofia existe porque a Avan sobrescrito 3 ou Anvia guardou. Sofia copyright forte porque a Avan sobrescrito 3 ou Anvia foi corajosa. Sofia vai deixar marca também copyright M. E em 200 anos, algum copyright M vai cavar e encontrar algo que Sofia deixou, e vai dizer, aquilo importou. Aquela mulher foi importante. Depois li Istian sobrescrito 3 rias do livro. Chorei. A sala inteira chorou. Porque todo mundo estava reconhecendo sua PRAN sobrescrito 3 Pria Avan sobrescrito 3. Sua PRAN sobrescrito 3 Pria marca. Sua pral cubo prio tesouro enterrado. Naquela noite, vendo gente folheando o livro, comprando, escrevendo coisas para eu assinar, percebi que tinha acontecido algo que o Enian Libraó tinha planejado. Tinha deixado marca também copyright Enian Libraó porque eu fosse especial. Mas por que tinha cavado? Porque tinha tido coragem de procurar. Porque tinha permitido que uma mulher que morreu de copyright cada zatran, se falasse a travan copyright S de mim. Minha Emian Libraé me Abraham ou depois do evento.
Sussurrou no meu ouvido, sua avan sobrescrito 3 este an tean libra o orgulhosa. Achei que ia chorar de novo. Mas dessa vez foi diferente. Foi choro de algum copyright M que finalmente entendeu. Vocan Enian Libra O precisa viver para deixar marca. Vocan Enian Libra O precisa estar viva para ser importante. Vocan Enian Libra O precisa estar aqui para amar. A marca an copyright o que Vocan deixa. E a avan sobrescrito 3 ou Anvia tinha deixado tudo. Tinha deixado ouro. Tinha deixado sabedoria. Tinha deixado permisan Libra O para que eu cavasse. E agora eu tinha deixado o livro, que ia deixar outras pessoas cavarem. Que ia deixar outras pessoas encontrarem seus PRAN sobrescrito 3 prios tesouros. Que ia deixar outras Sofias nascerem sabendo que vinham de Foran A. Aos 71 anos, eu tinha uma fazenda reconstruanda. Tinha um projeto de documenta an Libra O de Istian sobrescrito 3 rias de mulheres. Tinha um livro publicado. Tinha alunas que estavam virando mestres em seus PRAN sobrescrito 3 prios direitos. Tinha uma vida que tinha significado. E tudo comiam ou porque eu estava vazia o suficiente para cavar. Na última peangina do livro, tinha uma foto. Eu, avan sobrescrito 3 ou anvian euro de uma das fotografias que minha Emian Libra E me deu an euro Sofia e Carmela. Transgera an ES da marca de uma mulher. Transgera an ES que nunca poderiam ter se tocado, mas que se tocavam a travan copyright S de linha, de cor, de Istian sobrescrito 3 ria. Abaixo da foto, tem uma frase. Que an copyright de avan sobrescrito 3 ou anvia, mas que agora an copyright minha tamban copyright M. Use para reconstruir. Use para viver sem medo. Use para deixar marca. Todos os dias, quando acordo, eu vejo a caixa de ferro. Ela continua aberta. Continua mostrando as moedas. Continua mostrando a carta. Enian Libra O porque seja réu anquia. Mas porque an copyright convite. Convite para que todo mundo que passa veja. Vocan tamban copyright M pode cavar. Vocan tamban copyright M pode encontrar. Vocan tamban copyright M pode deixar marca que atravessa a morte, que atravessa tempo, que atravessa gera an ES. A fazenda virou ponto de peregrina an Libra O. Mulheres vão de cidades distantes. Trazem suas istiãs sobrescrito 3 rias. Trazem seus tesouros enterrados. Trazem suas perguntas. Como eu comiam ó? Como o que avô? Como eu deixo marca? Eu digo sempre a mesma coisa. Comece onde Vocan estian. Com o que Vocan tem. Com a coragem que Vocan conseguir reunir. O resto, o tempo cuida de trazer. Sofia Estian desenhando seu PRAN sobrescrito 3 prio padran Libra O agora. Que an copyright dela. Que an copyright moderna. Que an copyright tradian Libra O transformada em nova an Libra O. Um dia ela vai bordar aquilo. Um dia algum copyright M vai achar aquele bordado e vai entender que Sofia existiu. Que Sofia deixou marca. Que Sofia foi importante. Minha Emian Libra E vem aqui todo mans, senta perto da mangueira e diz, minha Emian Libra E estian aqui. E eu digo, sempre esteve. Agentes a superíndice 3 precisava cavar para encontrar. Henrique me ligou semana passada. Lucas tinha comianado o projeto de expandir o SPAN-O, mas de um jeito que Enian Libra O destruan ao que era. Que crescia ao redor do que era. Que respeitava as raanzes. Sua avan sobrescrito 3 teria gostado, disse Henrique. Ela sabia, respondi. Por isso deixou. Hoje, aos 72 anos, eu tenho menos dor. Tenho menos medo. Tenho sono profundo e acode sem angústia. Tenho uma vida que, quando eu partir, vai deixar marca que outros veem Libra O encontrar. Enian Libra O deixei ouro, an copyright verdade. DXEI hista superscript 3 rias. Deixei permisan Libra O, deixei caminhos cavados para que outras pessoas soubessem por onde comiam ara cavar. Deixei a avan sobrescrito 3 ou anvia falando em voz alta. Deixei minha Emian Libra E finalmente em paz. Deixei Sofia com foran nas Emian Libros e sabedoria no peito. DXI marcha. E a marca an copyright tudo que importa. Se Vocan estian assistindo isso e sentiu algo se mexer aqui dentro em euro, um lembrete de que Vocan tamban copyright M tem a avan sobrescrito 3 S que deixaram marcas, estian sobrescrito 3 rias que precisam ser contadas, tesouros que precisam ser cavados em euro, comente qual an copyright o seu tesouro enterrado. Qual an copyright aquilo que algum an copyright M deixou para Vocan que Vocan ainda Enian Libra O encontrou. Qual an copyright a marca que Vocan ainda precisa deixar.
E se essa estian sobrescrito 3 ria tocou Vocan, compartilhe. Porque a marca que Vocan deixa hoje vai alimentar Geraã ES que Vocan nunca vai conhecer. E isso, amigo, copyright é a maior riqueza que existe. Roteiro completo entregue.